Oi, pessoal, como é que vocês estão? Hoje falaremos de um tema um tanto complexo: dissociação e transtorno dissociativo. Vocês já ouviram falar disso? É quando, na verdade, a gente se esquece das coisas, é como se a gente não tivesse aqui. E isso pode acontecer em eventos traumáticos de trauma único, como um acidente, uma perda de emprego, uma separação, e pode acontecer em situações vivenciadas por muitos anos da vida que a gente resolve e para se proteger a esquecer o que está acontecendo. Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga, estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma e o quanto tudo isso influencia no nosso dia a dia. Então, quando a gente vive uma situação assim de estresse, em que um acidente de carro, você presencia uma morte iminente, um assassinato, ou mesmo que você passou por um abuso físico ou um abuso sexual e você apaga isso da tua cabeça, é um modo de você sobreviver, é uma defesa dissociativa. Isso, de alguma forma, é protetor, é importante. O fato é que muitas vezes no dia a dia, quando a gente passa por situações ameaçadoras e nós já temos gatilhos internos instalados, a gente não sente que a gente está no lugar que a gente está. Algumas pessoas se queixam e relatam que elas sentem que elas não estão ali. É como se fosse uma despersonalização. Aí você vai falar assim para mim: mas nunca ouvi falar disso? Você já perguntou? Você já perguntou para a pessoa? Quando ela fala assim, eu não me lembro, você já teve coragem de perguntar por quê? Onde você estava? Para onde você foi? Porque parece não, é necessário ter a coragem de fazer a pergunta. E eu te garanto, num contexto de consultório, no processo terapêutico, o paciente só está aguardando você perguntar para ele poder te contar o que acontece no mundo interno dele. Então, a dissociação, ela é uma desconexão dos pensamentos, das memórias, dos sentimentos, das ações. É assim, a pessoa, ela não percebe. Eu costumo dizer assim, quando eu vou explicar para o paciente, eu costumo dizer que é como se os eventos da nossa vida ficassem armazenados em caixinhas separadas, tá? Vamos imaginar o quebra-cabeça. São pecinhas que você abre um quebra-cabeça de 1000 peças, são pecinhas que não se comunicam. Tá? E é necessário e é possível no processo terapêutico fazer com que essas caixinhas comecem a se comunicar. As pessoas que se dizem esquecidas, né? Adultos que falam assim, gente, eu não lembro da minha infância. É comum pessoas que passaram por situações abusivas, elas se esquecerem geralmente das fases dos 6 aos 11 anos. Tem um bloqueio. Ela guarda essa informação. Conscientemente ela não lembra. E no decorrer da vida, quando vem um gatilho, ela tem 18, 20, 25, a memória volta. Geralmente memória de abuso sexual. E a hora que essa memória volta, a pessoa ela fica desorganizada e desorientada, porque ela não consegue saber o que aconteceu. Como assim ela esqueceu? E muitas vezes ela se culpa de ter esquecido. Gente, não se culpe. O teu sistema nervoso ele é tão inteligente que ele apaga para você sobreviver. Imagina você ter essa memória, tendo 7, tendo 10, tendo 11, sem ter autonomia para poder lidar e administrar tudo isso. Então, assim, eu sei que eu tô falando de tema bem complexo. Vamos dar alguns exemplos mais simples, tá? Do que é um processo dissociativo. Você perde o contato com a consciência, tá? Então, assim, você viaja, você se perde, você tá falando com a pessoa, aí você fala assim, aí a pessoa, fala, onde ela tava? E aí, geralmente, ela conta uma historinha para ela, porque aquilo que tá acontecendo, ela não suporta. Aí você vai falar assim, mas Cláudio, a gente tava falando sobre, sei lá, o tempo, né? A gente tava falando se estava frio, se estava calor. Depende o que é aquilo.
traz de memória? Cheiro, som, tudo isso são gatilhos. Expressões faciais são gatilhos em que a pessoa literalmente, eu costumo brincar não, né? São os exemplos que eu dou, assim, eu paraliso a tal ponto que eu dou uma subida e aí eu volto. Se a pessoa não tem consciência dela mesma nesses aspectos, ela não percebe quando ela dissocia, tá? A partir do processo terapêutico, quando o terapeuta vai ajudando essa pessoa a, assim, tá, o que aconteceu nessa hora? Para onde você foi? O que você sentiu? Ela começa a iniciar um processo de percepção de si mesma do que está acontecendo. Então, como um processo de sobrevivência, de defesa do organismo, né, do sistema psíquico, ela ajuda, a dissociação ajuda a pessoa a tolerar o que de outra forma ela não suportaria, porque se ela esquece, não tá aqui, ela tolera, a vida dela continua. Então, em situações como essa, uma pessoa ela pode dissociar a memória do lugar, da circunstância, do sentimento, do evento que aconteceu, e aí ela escapa desse medo, dessa dor e desse horror. Aí você vai falar, e qual é a consequência disso? Ela dificilmente está aqui na realidade. Ela não conecta. Ela não sente. Então, ela está tão protegida nessa cápsula que ela não conecta com o que está acontecendo. Pessoas que sofrem de transtorno dissociativo, muitas vezes, não sentem calor, não sentem frio, não sentem dor. Por quê? Ela não está aqui. Ela está em algum outro lugar, protegida, encapsulada. Então, tudo isso tem uma ligação muito forte com situações traumáticas, especialmente abuso e negligência na infância. Tá diretamente interligado. Percebe? Eu, criança, tenho que esquecer. Eu tenho que criar um mundo paralelo. Um sintoma, uma característica de um transtorno dissociativo na infância são os amigos imaginários. As crianças, elas criam os amigos imaginários porque ela não se relaciona com o abusador. Ela não se relaciona com a dor de não ser vista, de ser negligenciada por um adulto. E assim, por mais que você acredite que você está protegida, e de certa forma você está protegida no processo dissociativo, tá? O não lembrar, o não se relacionar com esse evento traumático, o não sentir, ele prolonga e impede a recuperação desse abuso e dessa negligência, dessas experiências armazenadas aí dentro, né? E aí você fica impossibilitado de viver integrado, de ser uma única pessoa, de se relacionar melhor com as pessoas, de se relacionar melhor com você mesmo, de sentir os prazeres da vida. Tem uma expressão bem bacana que o Mário Salvador utiliza, que é assim, ó: a vida aparentemente normal que a gente tem, que a gente vive, e a vida traumática. As pessoas no mundo não sabem o que a gente viveu, mas a gente sabe. As pessoas no mundo, às vezes, não percebem que você viaja, que você, a hora de ter uma relação sexual, você não sente, porque você precisa sair, porque você tem uma experiência traumática tão séria, uma experiência traumática tão devastadora, de uma experiência sexual vivenciada fora da idade que deveria ser vivenciada por um abusador. E aí, a hora que você tem uma relação com uma pessoa querida, cuidadosa, você não suporta o toque, porque aquele toque vai acessar outra memória, e aí eu desligo. Isso é comum de acontecer em pessoas que dissociam em função de traumas sexuais. Então, a pessoa ela tem uma vida aparentemente normal, ela tem uma vida sexual ativa, mas ela tem uma vida traumática, que o mundo não sabe, que só ela sabe. E muitas vezes ela se envergonha e ela se sente culpada daquilo que aconteceu.
Não se culpe, não se envergonhe. Compartilhe, cuida, conte. Você vai perceber que você não é a única que passou por isso. Então, num processo dissociativo, é como se a gente quisesse banir ou eliminar os aspectos que nós rejeitamos porque os outros rejeitaram na gente. Imagina a solidão que é viver dessa forma. Tem tratamento? Tem. É possível integrar essas memórias. Tudo que foi separado no eu, ele deve ser reunido a fim de poder desfrutar um sentimento de unidade interna, né? Então, através de terapia de reprocessamento de trauma, as caixinhas isoladas pelo trabalho de partes internas, elas podem se integrar, elas começam a se integrar. O paciente começa a se sentir menos ameaçado, mais integrado, sentindo mais a rotina da vida. É uma ameaça? A princípio, sim. Para uma pessoa que vive dissociada, a proposta do começar a sentir se torna ameaçadora. Por isso que o terapeuta ele precisa ser muito cuidadoso nesse processo. É um processo de descongelamento. Então, quando a gente descongela algum alimento do freezer, ou quando a gente vê alguma flor, alguma planta sendo descongelada, o processo de descongelamento ele é lento. Imagina isso em termos de corpo, memória e lembranças. Então, vai vir um possível mal-estar. Pela presença ativa, amorosa do terapeuta, o paciente se sente seguro para ir se deixando descongelar. Não é um processo simples, não é um processo sem dor, mas é igual curar uma ferida, machucou da bicicleta. Passa pela dor para cicatrizar e voltar a andar de bicicleta. Essa é a proposta. Se identificou? Conhece alguém? Já ouviu falar? Curta, compartilhe, divulgue, comente. Vou estar aqui para responder todas as colocações com muito carinho. Nos vemos no próximo vídeo.